Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui reunidos hoje para a lição número 5. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Essa lição de hoje, irmãos, ao qual nós vamos tratar, é uma lição muito rica que vai trazer para nós muitas lições e aprendizados, né? Como é que Deus usou o apóstolo Paulo naquela era, naquele momento, né? Paulo, que era um homem muito sábio, muito de muito conhecimento, uma bagagem muito grande, né? E Paulo se colocou de frente daqueles que eram os sábios da época, né? Homens de bastante conhecimento, mas um conhecimento humano, não um conhecimento do céu que Deus dá, né? De nada vale o conhecimento humano se não tiver conhecimento do céu. Então, essa lição número 5 aqui, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Antes de entrar aqui na lição, irmãos, peço que você se inscreva no canal, compartilhe, siga. Na descrição do vídeo, você vai ter um acesso para acessar o Telegram, onde terá acesso a essa lição, à revista e a lição que você consegue imprimir e aplicá-la. Amém? Então, aqui o texto áureo é Atos 17:30, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Verdade prática: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora. Aqui nós vamos ter a leitura bíblica em classe, que é Atos 17, do 15 ao 20 e 30 ao 32. E aqui nós vamos entrar na introdução. Como de costume, irmãos, na introdução, eu já vou aplicando a minha aula, amém? Na introdução aqui, irmãos, na lição de hoje, acompanharemos o apóstolo Paulo chegando ao maior centro intelectual da antiguidade, Atenas, a cidade berço de pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Não era mais uma superpotência militar sob o Império Romano, mas continuava sendo a capital mundial da sabedoria. Os estudiosos iam para lá buscando famosas academias e escolas de filosofias e retórica. No entanto, ao caminhar por suas sofisticadas ruas, Paulo não viu apenas eruditos, mas um povo culto vivendo totalmente imerso na escuridão espiritual e na idolatria desenfreada. Com profunda sensibilidade, o apóstolo não atacou os atenienses com pedras, mas valeu-se da sabedoria do Espírito Santo para encontrar pontes no meio daquela cultura para lhe apresentar Jesus Cristo. O episódio de Atos 17 nos ensina que a igreja de hoje precisa saber dialogar com as visões de um mundo atuais, sem nunca comprometer a verdade e sem medo de declarar que somente Cristo é o Criador, o sustentador e a resposta para o vazio humano. Nessa introdução, eu deixo uma aplicação prática. O Evangelho dialoga com a cultura, mas jamais se rende a ela. Sejamos como Paulo. Usemos nossa inteligência e discernimento para anunciar Cristo com fidelidade em ambientes desafiadores, desde os nossos lares até os grandes centros de debate da nossa sociedade. Aqui nós vamos ter o primeiro tópico, que é o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Então, vamos ter aqui o primeiro subtópico, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Por volta, irmão, do ano 50 depois de Cristo, Paulo chega a Atenas, essa cidade que abrigava a genialidade das artes e da poesia. Abrigava simultaneamente o que havia de mais grotesco no politeísmo. Ao caminhar pela cidade, deparando-se com milhares de imagens esculpidas, a alma do apóstolo Paulo não sentiu uma mera curiosidade de viajante, mas uma profunda agonia espiritual. Em Atos 17:16, enquanto Paulo os esperava em Atenas,
O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo percebeu a tragédia irônia, o lugar onde a mente humana havia alcançado seus mais altos voos filosóficos, era o mesmo lugar onde o homem se prostrava diante de blocos de mármore e de pedra. Por trás de toda a sofisticação intelectual, escondia-se corações terrivelmente vazios e carentes da verdadeira salvação que só existe em Jesus. E aqui fica uma verdade prática, nesse primeiro subtópico, irmãos. Muitas vezes, a sabedoria do mundo mascara uma angústia profunda. O crente maduro não deve sentir repulsa diante de uma sociedade corrompida, mas ter o coração comovido de compaixão pela urgência da evangelização. Aqui no segundo subtópico, o início da evangelização na sinagoga. Perturbado com a idolatria absurda, e enquanto aguardava a chegada de Silas e Timóteo, Paulo iniciou seu trabalho missionário de modo estratégico, como era seu costume. O primeiro lugar que ele visitou foi a sinagoga judaica. Atos 17, parte A diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos. A pequena comunidade judaica de Atenas servia como base. Ali ele encontrava ouvintes que já possuíam conhecimento prévio sobre um Deus único e criador, do monoteísmo, e sobre as escrituras do Antigo Testamento. Isso permitia a Paulo uma abordagem teológica mais familiar, argumentar através dos profetas que Jesus de Nazaré era de fato o Messias prometido. A sinagoga era um espaço de diálogo e de adoração sincera diante da densa idolatria pagã. E aqui fica a aplicação prática, irmãos. O bom missionário inicia seu trabalho por onde as pontes de compreensão já existem. Empreguemos a palavra de Deus com sabedoria, fortalecendo a verdade naquele que já possui alguma base de fé. Paulo, irmão, ele foi sábio, ele usou a ponte que já existia como base para apregoar o evangelho naquela região. Terceiro subtópico aqui, a proclamação do evangelho na ágora. O zelo de Paulo, irmãos, porém, não cabia nas paredes da sinagoga. Ele levou a mensagem cristã para a praça pública, a ágora, o coração absoluto da vida cívica, social e econômica da cidade-estado. A praça era o lugar onde filósofos palestravam e onde os gregos se reuniam para discutir leis, fazer negócios e ouvir novidades. Em Atos 17b diz que, e todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. A presença de Paulo na praça era uma grandiosa lição de coragem e método evangelístico. Ele não esperou que a elite ateniense fosse procurá-lo num templo fechado. Ele foi onde o povo e os pensadores estavam. Ali, diante de mentes argumentativas de pessoas comuns, Paulo engajou a mensagem de Cristo diretamente com as crenças do seu tempo. E aqui fica uma aplicação prática para nós. A igreja não pode se isolar em seus próprios recintos. Precisamos ocupar as praças e o meio de comunicação da nossa época, apresentando o evangelho de modo público, firme e fundamentado nas escrituras. Aqui no tópico 2, os filósofos epicureus estoicoicos. Nós vamos ter o primeiro subtópico. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Na praça de Atenas, Paulo teve de confrontar duas das escolas filosóficas mais dominantes de sua época. Os primeiros eram os epicureus, discípulos de Epicuro. Eles defendiam que o bem supremo da vida era buscar a satisfação e eliminar totalmente o sofrimento. 1 Coríntios 15, 32b diz que comamos e bebemos que amanhã morreremos. Os epicureus eram essencialmente materialistas. Embora admitisse a existência de divindade, dizia que o divino vivia completamente distante, sendo apáticos e indiferentes ao sofrimento humano. Eles não criam em milagres, profecias, juízo final ou na imortalidade da alma. Acreditavam que tudo acabava no sepulcro. A mensagem de Paulo sobre a responsabilidade moral na terra e o tribunal de Cristo foi um choque direto contra a filosofia de vida deles. E aqui fica a lição prática. Rejeitemos as doutrinas que pregam o materialismo ou que Deus não se importa conosco. Os nossos dias contam para a eternidade. Viver apenas para a própria satisfação e ignorar o juízo divino é um grave engano
espiritual. Esses homens aqui, irmãos, eles rejeitavam princípios da eternidade, princípios bíblicos que nós devemos prestar contas um dia diante de Deus. Entrando aqui, irmãos, no subtópico 2 da lição, no tópico 2, os estoicos, razão, destino e personalidade divina. O segundo grupo de opositores era os estoicos, seguidores de Zeno. Essa filosofia extremamente popular na antiguidade pregava que o divino era apenas uma força impessoal, a razão ou logos, que habitava o universo. Eram fatalistas, acreditavam que o destino já estava traçado irrevogavelmente. Atos 17:18, parte A, diz que e alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele. Um diziam que quer dizer esse paloreiro. O estoico ensinava que o ser humano deveria suprir as emoções e suportar estoicamente a dor através do orgulho próprio do autocontrole. Eles criam que, no final da vida, a alma era apenas reabsorvida pelo universo. Não havia lugar para um Deus relacional, bondoso, que intervém na história e ressuscita os mortos. Aqui fica um ponto prático para nós. Nós servimos, irmão, um Deus pessoal e soberano, e não a um Deus cego, a um destino cego, que aniquila a responsabilidade humana. Em tempos de dor, a paz cristã não vem do isolamento emocional, mas da confiança consoladora no Pai Celestial. Aqui no subtópico 3, Paulo levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura. No meio do pensamento estoico do materialismo epicureu, o núcleo da pregação de Paulo continuava sendo Jesus e a ressurreição. Para a mente grega antiga, a ressurreição corporal era uma ofensa lógica, um absurdo e incompreensível. Atos 17:19 diz que, e tomando levaram a Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Instigado pela mensagem inédita de Paulo, eles o conduziram perante o Areópago, o mais alto conselho de juízes e pensadores de Atena. Século antes, o pensador Sócrates foi julgado e condenado à morte muito próximo desse local, sob a acusação de introduzir novos deuses. O momento era tenso, mas Paulo não agiu como um réu temeroso perante estudiosos. Ele posicionou-se como um embaixador do reino dos céus. E aqui fica a lição prática. A igreja deve estar preparada para responder aos questionamentos do seu tempo. Conhecer profundamente a Escritura e defender a fé cristã com mansidão, mas sem recuar da verdade. É dever de todo seguidor de Cristo. Entrando aqui agora, irmãos, no terceiro tópico da lição, o discurso de Paulo no Areópago. Nós vamos ter o primeiro subtópico aqui, que é a observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Diante do grande tribunal intelectual grego, Paulo profere um sermão, irmãos, que se tornou o maior modelo bíblico de argumentação cristã. Diferente de quando falava aos judeus na sinagoga, ele teve de adotar uma linguagem que alcançava os gentios idólatras, sem contudo comprometer o evangelho. Atos 17, 22 a 23 diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honras, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Os atenienses, no temor de deixar alguma divindade ofendida por esquecimento, haviam erguido um altar a um ser anônimo. Paulo usa essa exata referência deles como uma ponte. Em vez de atacá-la rudemente logo nas primeiras palavras, eles se apresentam como aquele que finalmente trará a luz sobre o Deus verdadeiro que eles tentavam adorar, tateando na escuridão. E aqui fica uma lição prática para nós. A humanidade tenta desesperadamente preencher o vazio da alma com filosofias e práticas terrenas. A nossa missão não é apenas condenar o engano, mas apontar claramente para a única pessoa capaz de preencher esse vazio, Jesus Cristo. É muito interessante esse ponto aqui, irmão, porque Paulo usou de estratégia. Eles tinham tanta idolatria naquele local, tanta idolatria, que criaram um altar, né? Uma imagem lá, ao Deus desconhecido.
com medo de não deixar nenhum Deus para fora, porque eles acreditavam em muitos deuses, né? Mas só existe um que é verdadeiro, irmãos. Entrando aqui no subtópico 2 do tópico 3 aqui, nós vamos ver o Deus Criador, sustentador e Senhor da história, derrubando os conceitos falsos que confinavam divindades em blocos de pedras e as ideias deuses ausentes. Paulo apresenta a grandeza do Deus Altíssimo. Ele o descreve como o Criador de tudo, afirmando com clareza que o Senhor Supremo não habita em templos feitos por mão de homens. Em Atos 17:28 diz que porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nesse ponto, Paulo evidencia seu preparo. Ele cita poetas da própria cultura helenística para mostrar que até na compreensão natural do homem há vislumbre da necessidade do Criador. Esse Deus, longe de ser moldado por imaginações humanas, é a fonte da vida e é quem determina e governa os tempos e as fronteiras de todas as nações da terra. E aqui fica uma lição prática para nós. O Senhor Deus não pode ser domesticado ou limitado aos nossos edifícios e tradições. Ele é autor da vida e tem o controle soberano sobre a história da humanidade e sobre os nossos dias. No último subtópico aqui, nós vamos ter o chamado arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo estabeleceu um diálogo respeitoso, mas sabia que o evangelho precisava confrontar o pecado. A terceira parte do seu magistral discurso atinge o alvo inegociável da salvação, o arrependimento. Atos 17:31 diz que, portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O apóstolo adverte os intelectuais atenienses: Deus não fechará os olhos para a ignorância idólatra. O tempo de tolerância acabou. Todos terão de prestar contas ao Cristo ressurreto. A menção da ressurreição corporal gerou repulsa imediata nos filósofos. Uns zombaram abertamente, enquanto outros rejeitaram a mensagem com polidez. Contudo, corações verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo creram e foram salvos, a exemplo de Dionísio e Damaris, em Atos 17:34. E aqui fica a lição prática para nós, irmão. Não existe mensagem cristã autêntica sem um chamado direto ao arrependimento e ao anúncio da justiça divina. Ainda que a cruz pareça loucura para o intelecto secular, ela continua sendo o único poder de Deus para a salvação de todo ser humano. E a conclusão final, irmãos, aqui, a passagem de Paulo por Atenas é uma inestimável escola de compromisso cristão. O discurso no Areópago permanece como um modelo duradouro para a igreja de como proclamar o evangelho em sociedades imersas em falsos deuses e valores corrompidos. Paulo foi fiel à sua vocação. O seu sucesso não foi medido pelo fato de Atenas não ter se convertido em massa, mas porque ele foi leal, corajoso e biblicamente fundamentado ao apresentar toda a verdade da ressurreição diante dos homens mais cultos de sua época. Como atesta 2 Coríntios 4:4. As piores prisões são a cegueira do entendimento lançada pelo adversário. Que Cristo, a verdadeira luz que liberta o ser humano da ignorância espiritual, continue resplandecendo através do nosso testemunho. E aqui fica a última lição prática para nós. A igreja não pode recuar do seu papel como luz das nações. Que saibamos usar a sabedoria e a verdade com amor. Onde quer que estejamos, nunca tenhamos receio de exaltar a Cristo, anunciar sua ressurreição e proclamar a inegociável necessidade de arrependimento. Amém? Essa lição aqui, irmãos, então tratou e mostrou para nós claramente de como nós devemos nos colocar diante de locais que a idolatria, o engano predomina. Nós temos que ver e usar brechas que aquela mesma idolatria, que aquele mesmo poder maligno que age ali, dá para a gente pregar a Cristo naquele meio. E nunca devemos negociar a verdade. Por mais que a rejeição que vai vir para cima de nós, nós não podemos rejeitar a verdade.
A verdade, ela é uma. Ela é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe, curta, comente e compartilhe essa aula.